Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre como passar na OAB. Não é uma tarefa fácil, diga-se de passagem, e aos bacharéis que assim almejam, hoje eu quero falar um pouco com vocês. Talvez alguns já tenham até desistido, cansado. Não é tão simples assim, né? Passar na OAB requer muita dedicação, muito estudo. E nem sempre essa dedicação, esse estudo tornam-se suficiente para a aprovação. É necessário algumas técnicas, algumas formas de estudar, formas de fazer a prova, até de ir até o local de prova. Tudo isso colabora para uma boa prova e um bom resultado. Quando eu fiz a prova, eu falei, tirei 9. Segunda fase, né? Segunda fase. A primeira fase, ok. Hoje eu vou tratar mais da segunda fase, tá ok? Então, se você está na segunda fase, está na repescagem, esse vídeo é para você. E aí pensa, nossa, já estudei tanto, agora tá fácil, né? Agora não é fácil. Tem que estudar muito, é outra pegada, muito diferente da primeira fase. O bom é que, se você passou na primeira fase, provavelmente você tem um bom conhecimento para passar a segunda fase. Ocorre que, devido ao tempo ser curto, diga-se de passagem, 5 horas, acaba se tornando tempo exíguo para fazer 7 teses, por exemplo, no caso de penal, de defensivas. 7 teses defensivas. Além das questões, que em média são mais 2, 4 questões, 8. Mínimo 8 teses das questões, mais 7. Tudo isso você tem que estar pautado na lei. Então você tem que estar com um vade-mecum. O meu vade-mecum, deixa eu ver se eu já dei para alguém, deve estar por aqui ainda. Eu vou dar uma olhada depois. Vou mostrar para vocês como que está o meu vade-mecum, a marcação deles. Deixa eu pegar, tá cheio, tá aqui. Peraí. Esse aqui foi o vade-mecum que eu utilizei. Penal. Né? Então eu fiz penal. Olha só como que tá. Todo marcado. Olha. Isso aqui há um dilema. Pode, não pode. Eu usei e não tive problema. A pessoa que foi verificar olhou o meu vade-mecum, olhou isso aqui, não teve maiores problemas. Eu vou mostrar mais uma coisa que eu utilizei no meu vade-mecum e também não teve problema. Porque algumas coisas, elas são muito repetitivas. Então você vai direto na lei. Isso aqui. Poxa, mas desse tamanho, pode? Não tem problema. Porque não tem nada marcado. E um dos critérios, ó, você põe aqui assim. Então aquilo que é muito repetitivo, vai ficar assim, ó. Você vai pegar, abrir, pá, e já vai abrir, tá? É muito mais fácil, né? E se você faz assim, né, com essas marcações, lógico, se você mais ou menos sabe, as marcações aqui, todo marcadinho. Algumas vezes eu usei os clips, só que, assim, sinceramente, os clips na prova eu não utilizei. Não, assim, não precisou eu ir atrás do clips para ver, né? É aqui, é esse, o que. E os clips também, como vocês podem ver, tem cores também diferentes. Não utilizei, tá? Na prova o que eu usei muito foi essa marcação, essa aqui. Problema, essas daqui, quando chega aqui no meio, tá vendo? Você acaba se perdendo. Você acaba não encontrando o que você quer. Ainda mais se é algo pouco utilizado. O CTB, por exemplo. Onde que está ele? Né? Fica um pouco difícil. Aí você faz umas marcações assim. Detalhe.
Quando você começou a estudar para a segunda fase, compra um novo. Se você está na repescagem e comprou um novo na primeira fase, na segunda fase, pode usar na repescagem, não tem problema. As alterações não são tão grandes que venha a causar prejuízo na prova, tá? Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. As dificuldades que eu tive, na verdade, procurar ler acabou não sendo tanta dificuldade, tá? Não tive grandes dificuldades assim. Sobre o VAD, é isso. Quem quiser saber um pouco mais, pode mandar direct, pode perguntar que eu estarei falando, tá? Outro detalhe que é importante, quando você sai para ir para a prova, né? Talvez já tenha visto isso. Tem que sair mais cedo, tem que chegar lá 1 hora mais cedo. E não adianta ler nada no dia da prova. O que você estudou, já estudou. No dia da prova, não adianta, não peguem nada para estudar, nem para escutar, tá? Nem para escutar. Esteja bem alimentado, não faça exercício também, sabe? Exercício todos os dias antes, né? Aquela rotina de exercício e tudo mais, de educação física, né? Porque quando você pratica educação física, quando está estudando, é importante porque isso te tira um pouco daquele foco, daquela de estar obtolado, né? Obtolado, assim, sabe? Junto aquilo lá. Então você vai ficar mais tranquilo para fazer a prova no dia, tá? Te oxigena bastante o cérebro, o exercício. Mas antes, no dia, é tudo normal, tá? Sem exagero no dia anterior e tudo mais. Isso aí é muito falado nos cursinhos, é muito falado pelas pessoas. Uma das coisas que você tem que fazer quando vai estudar, quando vai fazer a prova, o que é? Leia a prova. Leia a prova todinha. É isso aqui, ó, olha só. Você lê ele uma vez. Uma leitura simples, sem ficar marcando nada. Não marca nada, só leia. Aí você lê uma segunda vez. Nessa segunda vez você vai marcar os pontos. Eu sei que é extremamente difícil, meu amigo. Puta merda. Você começa a ler, isso, é aquilo. Né? É muito difícil. Aí depois você começa a fazer as marcações, tá? As marcações, sim, você vai colocar. As marcações, você vai começar a marcar, assim, vendo os pontos, como as datas, que são importantes, né? Você vai colocar as datas. Você vai colocando também quem é o réu, quem que é a vítima, quem que é seu cliente, ele é réu ou é vítima. Você vai colocar... E aí, Léo, tudo bom? É legal. Vamos aprender um pouquinho de direito penal aqui, ó, como que passa na OAB. Porque não é tão simples assim, né? Algumas pessoas sabem essa dificuldade que se tem. Então você vai olhar, né? Aonde que foi que aconteceu? Porque às vezes a localidade isenta a pessoa de pena. Então tem que observar isso. Diminui a pena, a idade, né? Então são coisas que é muito falado. Eu percebo que na hora que você vai fazendo, você atropela muita coisa. Então o que eu faço? Nas teses, você coloca 1, aí você vai ler 2, 3, 4. Aí você vai identificando as teses na sua leitura. Depois que você leu toda a prova e marcou todas as teses, as datas e tudo mais, aí você vai procurar no Vademecum, né, no VAD, a base que você vai utilizar para aquelas matérias. Eu estou falando por enquanto somente da prova, da peça. Depois tem as questões. Aí é um outro método que tem para fazer também, tá? Eu não vou nem abordar isso hoje, senão fica muito longo. Mas aí você vai pegar as leis aqui e colocar a base legal de cada tese defensiva que você fez. Algumas vezes você pode não encontrar facilmente a tese. Se não encontrando, vai no índice. Procura alguma coisa semelhante com aquele termo que você encontrou. Normalmente, na OAB, é muito repetitiva as teses. É em torno de 6, 7 teses na peça.
Então você tem que observar que são a tese é prescrição, menoridade, né, sursi, penal, né, prescrição, decadência. Então, essas teses são normalmente abordadas. Então, você tem que estar muito, muito afiado, né, nesses artigos que vão tratar de sistemas. E muito bem marcadinho aqui. Então, a marcação é outro tema também. As cores, você pode usar as cores, não tem problema também. Azul, vermelho, roxo, amarelo, né? As súmulas, tudo isso aí tem que ser muito bem marcadinho, tá? Então é assim, nesse primeiro ponto que você vai fazer é isso, tá? Depois você separou todas as leis na prova, tudo certinho. Aí o que você vai fazer? Vai fazer as questões. Depois que você fizer as questões, nesse mesmo, você lê a questão, procura a tese e tenta responder. As 4. Aí depois você vem e só monta a peça. Só monta a peça. Né? E dá mais uma lida na questão. Mais uma lida nesse aqui. E vai olhar se realmente todas as teses estão ali abordadas. Porque aí você é aquele pente fino que vai fazer a sua peça ficar boa e vai pontuar bastante, tá bom? Então, acho que esse é o ponto que eu quero mais tratar aqui, tá? E assim, tendo mais novidades, querendo saber mais alguma coisa de dicas sobre OAB, pode ligar, pode mandar mensagem que eu vou estar falando, tá bom? Valeu!